Glória a Deus, salve a igreja do nosso Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus, pela presença do Senhor aqui neste lugar. Onde a presença dele se faz presente, já foi dito que ele faz milagres. E Deus tem milagres para a tua vida nessa noite. Antes de entrar na palavra, na sexta-feira eu comentei, mas nem todos estavam aqui. Nós estamos perto de fazermos as entregas das cestas básicas. Quem está aqui que fez essa doação, que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Se você não sabe, no início nós tínhamos uma meta que eram 60 cestas básicas e 15 caixas de leite. Então Deus ele é tão fiel, Deus ele é tão maravilhoso, que Ele deu além daquilo que nós almejamos. As cestas básicas foi acima de 60. O leite, eram 15 caixas de leite, nós tínhamos 7 caixas, faltavam ainda algumas. E no início dessa semana, Deus usou a vida de 2 pessoas que fizeram uma doação que também vai dar além das 15 caixas. Então, Deus ele é maravilhoso, Deus ele é fiel. E além das cestas e das caixas de leite, teve uma pessoa que ainda doou 60 panetones. Então, Deus ele é fiel. Tudo isso é para a glória de Deus. Que Ele cresça diante de tudo aquilo que nós fazemos para Ele. Então Deus ele é fiel. Então aquilo que você necessita, aquilo que você almeja na tua vida, não desista, mas tenha fé, espera no Senhor, confia nele, porque no tempo certo Deus ele vai te abençoar. E os seus olhos não estão vendo nada acontecer, não perca a tua fé, porque Deus ele é fiel para cumprir com a promessa dele. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então eu te convido agora você a abrir a tua Bíblia em 1 Samuel. Capítulo 17, do verso 32 ao 47. Samuel, capítulo 17, do 32 ao 47. Bem? Todos acharam? Diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá pelejar contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feriu teu servo o leão com o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pôs uma forja de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava um escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu:
Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tenhas afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém? Amém. Pode se assentar, igreja. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Que fé nesse homem. Desse jovem, né? Porque Davi ainda era um jovem. Nós vemos aqui a história de um povo escolhido por Deus, que estava com medo de um gigante. Tinha o Deus maior do que tudo, mas o povo estava amedrontado. Israel ia se preparar para uma batalha contra os filisteus, mas no meio dos filisteus havia um gigante de aproximadamente quase 3 metros de altura, que afrontava o povo de Israel. Então eles estavam se preparando ali para a batalha, mas ali veio Golias para afrontar o povo de Israel. Golias, ele ainda lança uma palavra no meio do povo de Israel, dizendo se tinha alguém para lutar contra ele, e se aquele que se levantasse para lutar contra ele, vencesse ele, os filisteus serviriam de escravo para o povo de Israel. Mas porém, se ele perdesse a batalha, Israel serviria de escravo para os filisteus. Durante 40 dias, Golias, ele afronta o povo de Israel, e quando ele chegava no meio do povo, o povo ficava com medo, o povo ficava ali atemorizado, porque tiraram os olhos do Senhor, deixaram de confiar no Senhor, mas Deus sempre coloca alguém no meio de quem está com medo, para poder batalhar, para poder orar, para poder fazer com que o nome dele seja glorificado. Davi estava na sua casa, o seu pai dá uma ordem para ele levar um alimento, um suprimento para os seus irmãos lá onde estava o povo, no acampamento do povo de Israel. Assim Davi, ele chega, ele leva ali, debaixo da ordem do seu pai, leva ali um suprimento para os seus irmãos, para os soldados, pergunta como os seus irmãos estavam, se estavam bem ou não. Davi chega e faz isso. Enquanto Davi estava ali, vem a voz de Golias, afrontando novamente o povo de Israel. O povo fica com medo, fica ali atemorizado, mas Davi ouve aquela voz, e Davi, ele fica inconformado com aquela situação. Davi, ele vê um povo com medo, e vê ali aquela situação. Como pode um povo escolhido por Deus, a grandeza do nosso Deus, e o nosso povo com medo desse filisteu, desse incircunciso? Quem é esse filisteu que vem afrontar o povo de Deus, que vem afrontar o nosso próprio Deus? Eu vou guerrear contra esse Golias, eu não aceito essa situação. Olha que tremendo, Davi, que era um jovem, devia de ter aproximadamente ali uns 16 anos, ele não era de maior, porque se ele fosse de maior, se ele tivesse mais de 20 anos, ele também estaria ali no exército, para poder guerrear no exército ali do rei Saul. Mas ele era de menor, tinha 16 anos aproximadamente, e olha a atitude daquele jovem, daquela criança, sem experiência nenhuma, mas ele não aceita aquela situação. E quando Davi, ele não aceita aquela situação, quando Davi, ele fala que ele iria guerrear contra Golias, muitos disseram: mas quem é você? Você não tem experiência, você não pode enfrentar, você não tem experiência de guerra, você é fraco, você olha o seu tamanho e olha o tamanho desse gigante. Mas o que muitos não sabiam é o que Davi sabia, porque Davi, ele tinha certeza que a força dele não vinha pelo braço da carne dele, mas Davi, ele tinha a convicção que a força dele estava no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. A Bíblia vai dizer: bem-aventurados são aqueles que colocam a confiança no Senhor, são aqueles que não colocam a força na sua própria carne, mas colocam
Então Davi, ele teve uma atitude. E quando você tem uma atitude, você mexe com o mundo espiritual. Quando você tem uma atitude, você mexe com situações que estavam ali paradas, né? Porque você, se coloca em movimento. E foi isso que Davi ele fez, né? Ele se colocou em movimento e mexeu já imediatamente com o mundo espiritual. Mas ele tinha certeza que ele não estava só, mas que Deus se fazia presente na vida dele. Então Davi, ele se levanta e ele vai falar com o rei, que ele vai lutar contra Golias. E ele chega até Saul, e Saul, ele fala a mesma reação. Mas você não tem experiência, você é um jovem, você vai perder, você vai ser derrotado. Mas Davi, ele não ia na sua própria força, mas Davi ele ia na presença do Senhor. E quando você vai na presença do Senhor, não há inferno que resista o poder de Deus. Não há situação que resista a presença de Deus. Quando você carrega a presença de Deus na tua vida, aleluia, o medo não pode te dominar, o medo não pode te paralisar, o problema não pode ser maior do que o teu Deus. Quando você carrega a presença de Deus na tua vida, você tem que enxergar o quanto esse Deus é grande e quanto essa situação que te rodeia é tão pequena diante da grandeza do teu Deus. Quando você carrega a presença de Deus na tua vida, a certeza que você tem, que você vai alcançar a tua vitória. E Davi, ele pede autorização para Saul. E Saul pega, então, já que você está decidido, então eu vou colocar as vestimentas de um soldado em você. Então ele vai e recebe aquelas vestimentas de um soldado. Mas Davi ele não tinha experiências com aquelas vestimentas. Então ele não consegue andar, ele não consegue caminhar. Ele fala, se eu for desse jeito eu vou morrer. Então tira isso daqui que eu não preciso disso. Porque o meu Deus é maior do que essa armadura. O meu Deus é maior do que essas vestimentas. Então Davi ele vai até o ribeiro e ali ele pega 5 pedras. Aleluia, mas por que 5 pedras? Ele não poderia ter pego só uma. Aleluia, ele pega 5, sabe por quê? Porque ali Davi, ele não desiste daquilo que ele já havia colocado dentro do coração dele. Se uma pedra falhar, eu tenho outra para poder guerrear contra esse gigante. Aleluia, tem pessoas que muitas vezes vêm para a igreja, está com problema, aleluia, ou o problema não é resolvido, já quer desistir, já não quer mais perseverar. Aleluia, Deus fala para mim e para você nesta noite, é na perseverança que nós vamos alcançar a nossa vitória. Se nós desistirmos, abrirmos mão dos nossos sonhos, nós vamos deixar de viver aquilo que o Senhor tem de melhor para a nossa vida. Então não podemos, não aconteceu hoje, eu vou perseverar, vai acontecer amanhã, se não acontecer amanhã, vai acontecer depois. Aleluia, porque Deus é fiel para cumprir a tua promessa. A Bíblia diz que nenhuma palavra que saiu da boca de Deus caiu por terra. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz que não há nada impossível que Deus ele possa fazer. A Bíblia diz que os planos dele são perfeitos e ninguém pode impedir. A Bíblia diz que quando Deus opera, ninguém pode impedir o agir do Senhor. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e por todos aqueles que são chamados pelo seu decreto. Davi foi chamado, Davi tinha um chamado. Deus tirou ele lá no meio do campo, onde ele cuidava das ovelhas, onde ninguém valorizava, onde ninguém dava nada para ele. Mas Deus, quando olhou para aquele jovem, Deus viu que ele tinha um coração íntegro, Deus viu que ele tinha um coração segundo a sua vontade. Então Deus fala, olha, é esse que eu vou levantar, é esse que eu vou honrar nessa terra para representar Deus. E Davi entende o quanto Deus era grande. E Davi toma essa atitude, esse posicionamento, e ele vai guerrear contra Golias. Esse incircunciso, ele não vai afrontar o povo escolhido de Deus, ele não vai afrontar o próprio Deus. Ele vai ter que reconhecer, os filisteus vão ter que reconhecer que há um Deus que habita no meio do povo de Israel. Davi se levanta, pegaria 5 pedras e vai na direção de Golias. E Golias era experiente de guerra. Golias tinha suas armaduras, seu capacete, sua espada, o seu escudo.
Davi está indo na direção de Golias. Imagine aquele jovem baixinho, que ninguém dava nada. E Golias, aquele gigante, vindo na direção de Davi. E Golias ainda amaldiçoa Davi, falando: quem é você para querer me afrontar? Sou eu algum cão para você querer vir me afrontar? Hoje mesmo eu vou acabar com você, eu vou tirar a sua vida. E Davi pensa que ele fica quieto. É isso que o diabo quer. Ele quer calar nossa boca. O diabo, ele quer colocar medo na minha vida e na tua vida. Ele quer nos paralisar. Ele quer intimidar a minha vida e a tua vida, lançando palavras de medo, lançando palavras, que vem para nos amedrontar, dizendo que você não pode, que você é um coitado, que você não vai alcançar, que os teus projetos você não vai conseguir fazer, que essa situação ela não vai ser mudada na tua vida. Então desista, pode parar de ir para a igreja, pode parar de cultuar ao Senhor, porque do jeito que está, só vai ladeira abaixo, só vai piorar a tua situação. Aquilo que você recebe lá na igreja é tudo mentira, é tudo engano. É isso que ele quer fazer com que nós acreditamos. Mas Davi pensa que ele se amedrontou? Não, Davi estava cheio do poder de Deus, Davi estava cheio da presença de Deus, Davi estava cheio da unção. Davi, ele sabia que a unção de Deus quebrava todo o jugo, que despedaçava todo o jugo. E Davi fala: olha, você vem contra mim com escudo, com espada, você pode vir com todas as armas, mas a minha arma, aleluia, é o Senhor dos exércitos. Eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. E hoje mesmo o Senhor vai entregar a tua vida nas minhas mãos. Hoje mesmo o Senhor vai fazer com que você caia por terra e as aves do céu vão comer toda a tua carne. Aleluia. E Davi vai. Davi não desiste. Davi não olha para o tamanho do gigante, mas Davi olha para a grandeza de Deus. E quando você olha para a grandeza de Deus, você não tem medo de nenhuma situação. Quando você olha, aleluia, o quanto o teu Deus é grande, quando você entende, aleluia, a promessa que Deus tem na tua vida, aleluia, ou quantas portas que Ele já abriu para a tua vida, tudo que Ele já fez na tua vida, aleluia, você não deixa que o medo venha te dominar. Foi assim que Davi fez. Ele foi em nome do Senhor dos exércitos, porque ele sabia que o nome de Deus tem poder para bater qualquer gigante. E assim ele fez. Davi tinha uma pedra, naquelas que ele tinha pego diante do ribeiro. Ele pega ali uma funda, e ele vai, ele começa a girar. Imagine já Davi pegando aquela pedra, girando, e o gigante Golias não entendendo nada do que estava acontecendo. Cara, agora está esse baixinho aí, deve estar doido, fica girando, e Davi, ele pega e lança aquela pedra, e a pedra que Davi lança, ela tem direção certa. Aleluia, a palavra de Deus, ela tem direção certa para a tua vida. Aleluia, talvez você não esteja entendendo, mas a palavra de Deus, ela tem direção certa. A palavra de Deus, aonde ela cai, se a terra for boa, ela vai produzir 30, 60, 100 por um. Imagine você lançar uma semente e colher 100, aleluia, realizar 100 colheita, porque ela tem direção. Aleluia, ela não cai em qualquer lugar, mas aonde ela cai, ela vai produzir fruto. Aonde ela cai, aleluia, o adversário vai ter que reconhecer que maior é aquele que habita na tua vida do que aquele que te afronta. Davi pegou, girou, Davi lançou aquela pedra, e a pedra teve direção, a direção certa. Ela crava na testa de Golias, e quando aquela pedra crava na testa de Golias, o gigante ele cai por terra. Aleluia, porque aquela pedra, ela representava o poder de Deus, a presença de Deus. Aleluia, quando você lança o nome do Senhor diante de qualquer situação, aleluia, a situação ela não vai resistir ao nome do Senhor, porque esse nome tem poder. Esse nome tem poder para mim, caminho no meio do deserto. O nome de Deus tem poder para trazer cura para a tua vida, para a tua alma, para restaurar o teu lar, aleluia, para abençoar lá aqueles que te afrontam lá no teu trabalho. Aí o gigante cai, Davi vai, pega a espada de Golias, e Davi vai e corta a cabeça de Golias. Aleluia, porque aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Ele não deixa ninguém ser envergonhado, como não deixou Davi ser envergonhado e nem derrotado. Sabe por quê? Primeiro, Davi, quando ele se posicionou, que ele teve atitude, Davi, ele tinha certeza que ele nunca iria estar sozinho, mas que Deus iria estar com ele. Porque ele teve a certeza, quando Deus livrou ele do leão, quando Deus livrou ele
ele teria sido devorado. Mas ele tinha certeza que tudo que ele fazia, Deus se fazia presente na vida dele. Essa é uma verdade que eu e você precisamos carregar dentro do nosso coração. Aquilo que nós passamos, nós precisamos ter a certeza e a convicção que Deus vai estar conosco para nos ajudar. Deus vai estar conosco para nos livrar. Deus vai estar conosco para conduzir a nossa vida. Quando nós temos essa certeza, o nosso coração se aquieta e nós não ficamos paralisados diante daquela situação. Muitos têm ficado paralisados. Muitos têm se conformado com a situação. Aleluia! Sabe o que a Bíblia diz? Lá em Romanos capítulo 12, que não devemos nos conformar com as coisas desse mundo. Como Davi, ele não se conformou com aquela situação. Tem pessoas que têm se conformado com situações que estão enfrentando. Se você se conforma com uma situação, se você aceita a situação que você está passando, a situação ela vai permanecer na tua vida. Aí talvez você fala, mas se Deus permitiu, eu não vou aceitar. O não aceitar o que você está passando, sabe o que quer dizer? É você não ficar paralisado diante daquela situação, mas é você ter atitude e ir em busca de solução para aquele problema. Porque tem pessoas que aceitam a situação e não faz nada. Fica ali, entra numa zona de conforto e deixa a situação ali. E a situação vai corrompendo a vida daquela pessoa. E muitas vezes aquela situação ela vai gerar mais problema, mais circunstâncias, onde a pessoa ela vai perder as suas forças e vai se afastando de Deus. Glória a Deus, aleluia. O não aceitar é você se posicionar, é você ir em busca de solução, é você ser uma pessoa resiliente, aleluia, ou buscar soluções e não problema. Davi, ele ficou reclamando, murmurando, como o povo de Israel fazia, como o próprio irmão dele, né, se levantou contra ele. Não, Davi, ele foi na força de Deus, ele se posicionou, ele teve atitude, e era atitude, era um posicionamento, é a certeza que ele tinha que Deus estava com ele, que fez com que ele alcançasse a vitória. E essa é a verdade que nós temos que carregar dentro do nosso coração, é a certeza de que nós não estamos só. Quantos livramentos que Deus já não te deu, que você nem viu, que Deus te guardou. Verdade, Deus. Deus te guardou de um acidente, de um assalto. Deus te guardou de uma perseguição. Quantos livramentos que muitas vezes a gente não está nem vendo, mas Deus está cuidando. Por isso nós temos que carregar a presença de Deus dentro do nosso coração. Por onde nós somos, nós temos que levar a presença do Senhor para a nossa vida. Davi andava com Deus. Davi carregava a presença dele. E Davi, ele perdeu a fé? Não. É nos momentos de dificuldade, no momento de dor, no momento de aflição, que nós temos que colocar a nossa fé em ação. Pastor, mas não é fácil. Jesus disse que não seria fácil. Mas se você não tiver fé e não colocar a tua fé em ação, você não vai ter coragem para prosseguir. Porque aí você vai desanimar. Aí você vai se tornar uma pessoa fraca. Por que Davi ele foi? Porque ele estava cheio de fé. A fé deu coragem para ele. A fé trouxe ânimo para a vida dele. Olha o que a fé faz. A fé não só gera milagres, mas a fé te dá coragem para você prosseguir. A fé te traz ânimo para você continuar a sua caminhada, mesmo no meio do deserto, mesmo no meio da dificuldade. A fé, ela vai te ajudar você a vencer os obstáculos que aparecem no meio do teu caminho. A fé também ela vai ser uma arma de guerra para você guerrear no mundo espiritual. Ela é um escudo para a nossa vida. Quando você se enche dessa fé, aleluia, o adversário ele vai lançar dardos inflamados contra a tua vida, mas a fé ela vai te proteger, porque ela vai ser um escudo que não vai permitir que o dardo inflamado do maligno que o diabo lança sobre a tua vida, ela venha, aleluia, acertar o teu coração, porque você tem o escudo da fé que vai te proteger. Davi tinha essa certeza, a fé no Senhor. É essa fé que nós temos que caminhar na presença do Senhor, para não desanimarmos diante da situação. O ano está acabando. Tem pessoas que não vê a hora deste ano se acabar para começar um ano novo. Na verdade, tem muitas pessoas que pensam, estão pensando dessa forma. Por que eu preciso apressar o ano de 2025 acabar para começar um ano novo, para que eu possa viver coisas novas? Entenda uma coisa: se eu não te
acontecer. As coisas vão acontecer do mesmo jeito. Deus não pode fazer hoje um milagre na tua vida? Pode. Deus, Ele pode, porque Ele tem todo o poder. Deus, Ele pode fazer um milagre na tua vida no dia 31 de dezembro. Pode, porque Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Ele não mudou. Ele pode fazer um milagre nessa semana? Pode. O telefone pode tocar. Você pode receber uma notícia que você está esperando. Aleluia, que é a notícia do teu milagre. Aleluia, a notícia, ela pode bater na porta da tua casa, aonde Deus vai estar enviando o teu milagre. Deus pode, Deus Ele pode, mas nós precisamos, aleluia, continuar com a nossa fé em ação. Eu não sei qual é o gigante que tem se levantado contra a tua vida, eu não sei qual é o Golias que tem se levantado contra a tua vida, se é na saúde, se é na área financeira, área sentimental, se é na tua vida profissional, seja qual for a área, não deixe de ter fé. Se levanta nesta noite na força do teu Deus para guerrear, porque Deus Ele é na tua vida, Deus Ele é contigo para te dar vitória. Mas tenha atitude, tenha fé e tenha certeza que o Senhor Ele vai contigo para te ajudar. Jesus Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Quando nós temos essa certeza, a tristeza não vai tomar conta do meu coração, o desânimo não vai entrar na minha vida, porque o meu Deus é forte, o meu Deus é grande, o meu Deus é soberano, é Ele que me fortalece. É essa certeza que nós temos que ter. É nessa caminhada que nós temos que continuar. Não importa o tamanho do problema que tem se levantado contra a tua vida. Teu Deus é grande, teu Deus é forte, teu Deus, Ele cuida de você. Se você permanecer confiando no Senhor, Ele vai continuar cuidando da tua vida. Se você continuar no centro da vontade de Deus, tenha certeza que Ele vai te fazer com que você experimente a Deus que você ainda não experimentou. Talvez você fala para você mesmo: mas eu não posso. Para de falar que você não pode. Para de ficar se lamentando. Para de dizer palavras que vai entristecer o teu coração. Para de falar palavras negativas. Porque quanto mais palavras negativas você fala, mais desânimo entra na tua vida. Começa a declarar: o meu Deus é forte, com Jesus eu posso todas as coisas, Ele é a fonte que alegra o meu coração. Aleluia, mesmo sendo imperfeito, Ele não deixou de me amar. A promessa dele está de pé, os planos dele vão se cumprir na minha vida. Pode se levantar o Golias que for, por onde eu passar, pode se levantar Golias que for, mas o meu Deus é forte para bater qualquer Golias que se levantar no meio do meu caminho. E o meu coração não vai se entristecer por aquilo que se levanta contra a minha vida, mas o meu coração vai se alegrar na presença daquele que já venceu a minha batalha. Porque Davi tinha certeza, aleluia, que Deus era Deus de guerra, e quando ele entrava numa guerra, numa batalha, era para dar vitória. Tem essa certeza na tua vida, tem essa convicção dentro do teu coração. Saia daqui nesta noite na força do teu Deus. Saia daqui com a certeza que a tua semana vai ser uma semana, aleluia, se você colocar a tua fé em ação, Deus vai derrotar todo o Golias que se levantar no teu caminho. Seja onde for, seja no seu trabalho, seja vizinho, seja na rua, seja quem for, Deus vai estar cuidando de você. Deus vai estar cuidando da tua casa, dos teus filhos. Porque aquilo que você não pode fazer, Deus pode. Você não pode estar em todos os lugares. Você não pode cuidar de tudo ao mesmo tempo. Mas Deus pode. Porque Ele é o Deus onipresente, onisciente e onipotente. Você está aqui nesta noite, mas Deus está cuidando. Deus está cuidando da tua casa, Deus está cuidando dos teus, Deus está cuidando de todas as coisas. Talvez você, aleluia, você não pode. Pode, porque o teu Deus pode todas as coisas. Aleluia, e você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Aleluia, e se você crê, o teu adversário pode vir por um caminho, mas por 7 caminhos ele vai fugir da tua vida, porque Deus é contigo. Deus, Ele é na tua vida. Então tenha atitude, tenha posicionamento, tenha certeza que Deus, Ele é na tua vida. Aleluia, coloque a tua fé em ação. Aleluia.
o ano acabe. Creia. Porque ainda nesse ano, nós vamos entrar agora, amanhã, é o último mês de 2025. Há um texto na Bíblia, lá em Deuteronômio, que diz que Deus, Ele vai estar conosco desde o início até o fim. Aleluia, isso quer dizer que nós não estamos só. Aleluia, amanhã é dia 1º de dezembro. Aleluia, eu quero declarar sobre a tua vida e profetizar sobre a tua vida que desde o dia 1º até o dia 31 de dezembro, Deus vai fazer o espetacular na tua vida. Deus vai fazer o sobrenatural na tua vida. Aleluia, e todo gigante que se levantar, o meu Deus que é forte, o meu Deus que é general de guerra, Ele vai fazer com que cada gigante caia por terra no teu caminho. Aleluia, cada humilhação, que Deus venha trazer honra para a tua vida, cada vergonha, que Deus venha trazer, meu Deus, a dupla honra sobre a tua vida. Que seja o mês de dezembro, o último mês deste ano, que seja o mês sobrenatural de portas abertas, de livramento, de resposta, cheio da presença de Deus na tua vida. Saia daqui nessa certeza. Receba paz, receba alegria, receba cura no teu corpo, receba vigor, aleluia, receba a presença do Espírito Santo na tua vida, aleluia, receba o amor de Deus na tua vida, porque o amor dele cura a ferida, aleluia, o amor dele, aleluia, vai fazer com que você avance a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, o mês de dezembro sobrenatural. Se você quer, prepara o teu coração.